por que aumentou tanto essas facções no nosso estado. Essa droga que passa por dentro do Amazonas é a droga que vai para o Rio de Janeiro, para o sudeste do país, né? Até para fora do país. Sim. Criança, adolescente e mulher. Então eu reuni com todos os delegados e falei, olha, a prioridade agora é proteger as crianças. Okay. Vamos prender abusador de criança, estuprador de vulnerável. Olá, eu sou o Coronel Menezes e está no ar mais um episódio do Conexão Menezes, o nosso espaço de diálogo sobre temas que são realmente importantes e fazem a diferença na vida da população amazonense. Aqui falamos de política, economia, cultura, inovação e hoje o nosso assunto é proteção das nossas crianças e adolescentes e como a Polícia Civil tem atuado para reprimir os crimes no interior do nosso estado. Nossa conexão de hoje é com o delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Polícia Civil do Interior. Bora juntos, porque agora vamos fazer a nossa conexão. Hoje recebemos o delegado Paulo Mavinier, diretor do Departamento de Polícia Civil do Interior, um profissional com forte atuação no combate à criminalidade e, em especial, todo tipo de violência contra crianças e adolescentes no interior do nosso Amazonas. O Mavinier, ele é amazonense, já atuou no estado do Pará e desde 2014 integra a Polícia Civil do Amazonas, onde vem se destacando pelo trabalho firme e comprometimento com a justiça. Paulo, olha, eu hoje estou muito contente de estar recebendo você aqui no Conexão Menezes. Muito obrigado por você ter separado aí uma parte do teu tempo para estar aqui conosco. Fazia um bom tempo que a gente não se falava. Verdade. Mas obrigado por você ter separado esse tempo de estar aqui conosco. Ah, Coronel, muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é importante estar aqui. O senhor é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, né, pela Obrigado. sua postura como uma pessoa de direita, né? Eu tenho muita admiração por isso. E para mim é uma honra vir falar um pouco aqui do nosso trabalho, dos resultados que isso vem causando à população do interior do Amazonas, as parcerias que nós temos, né? Legal. Hoje todo o sistema está trabalhando em prol das crianças. Isso foi eleito como uma prioridade zero para a gente. Legal. E os resultados hoje eles são muito satisfatórios. A gente tem visto, apesar de ser situações trágicas, né? São situações terríveis que a gente não gostaria que acontecessem, mas se elas estão postas, a gente precisa resolver, precisa dar solução. E isso tem mudado a realidade da vida das crianças no interior do Amazonas. Muito bom. Paulo, nós sabemos que as coisas não acontecem assim por acaso, né? Nós já temos uma amizade, tive a oportunidade de já conviver com você. Você também que teve a oportunidade, como eu, de tentar a política, alguns cargos, Sim, né? sim. E as pessoas querem saber quem é o Paulo Mavinier. Conta para nós aí, para que, de repente, a sua história, e aqui isso é um aspecto que a gente tem bom do nosso programa, pode inspirar outros Paulos que estão lá como você começou e chegaram e que possam chegar, perdão, até aqui. Então, conta um pouco da sua história de vida e como foi que você chegou na Polícia Civil. Bom, Coronel, a polícia sempre foi um sonho meu desde a faculdade. Então, eu quando entrei no curso de Direito, eu já tinha essa pretensão de ser delegado de polícia. Então, eu estudei bastante, né, me preparei. Eu não tenho uma inteligência privilegiada, então eu tive que me esforçar mais que os demais, né? Demorei um pouquinho mais de tempo, mas consegui. E nada vence a disciplina. É verdade. Né? A disciplina ali, ela é fundamental para você ter êxito nas coisas, na vida. E aí eu fui aprovado primeiramente para ser delegado da Polícia Civil do Estado do Pará, né? E lá eu fui lotado numa cidade chamada Altamira, uma cidade boa, uma cidade polo, porém ela passava por um período muito complicado, que era da construção da barragem Belo Monte. Sim. E eu peguei... 2009? Isso era 2009? 2010, 2009. Eu peguei essa época lá e me lembro que os colegas, na hora de escolher a lotação, diziam assim, a gente vai para o probatório, estágio probatório, a gente precisa ir para um lugar tranquilo, Altamira é confusão. Aí eu falei, mas pô, lá é que vai projetar minha carreira. Sim. Lá tem estrutura, eu prefiro estar numa cidade com estrutura do que estar numa cidade que não tem nada para fazer. Claro. E eu optei por Altamira e lá eu construí minha história policial, no início, né? Foi lá que eu aprendi a vida policial numa pegada diferente, numa pegada bem operacional, que lá eles eram assim, né?
Transamazônica ali Transamazônica, passando, você conhece a região. Lá tem os 51 bis, né? 51 bis, é. Então, lá é uma região que ou você é linha dura ou você não sobrevive. Verdade, não tem essa, né? Verdade. E passei por algumas coisas na minha ida para Altamira, capotei o carro, não tinha experiência em estrada de chão. Já próximo a Anapu, ali onde teve aquele caso Sim, da Dorothy, freira, né? Da freira. E pensei em desistir, né? Aí fiquei ali, nossa, acho que é um aviso, né? Aí minha esposa falou, não, você chegou até aqui, você vai. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu capotei, né? Peguei uma carona de um caminhão, tava eu, minha esposa e meu filho, fomos até Altamira de caminhão. Deixei meu carro lá dentro do mato. Traumatizado ao extremo, né? Aí cheguei lá, me lembro como se fosse hoje, era 7 horas da noite, estava tendo uma operação de patrulha na rua, que eles chamavam de patrulhão, que é aquela operação presença da polícia militar com a civil. E aí o superintendente me recebeu, quando ele soube o que tinha acontecido comigo, ele mandou parar a operação e mandou uma equipe para me acolher, né? Para me levar ao hospital e tal, para ver se estava tudo bem. Graças a Deus a gente estava bem, né? Mas eu entreguei a minha portaria de lotação para ele, toda suja de barro, da Transamazônica. Eu falei, pegue, tá aqui a minha portaria. Ele disse, cara, tem que tirar uma foto disso aqui. Tu não vai desistir? Eu falei, não vou desistir. Aí ele falou, nós não vamos deixar você desistir. E o acolhimento que eu tive da equipe foi que me manteve firme, né? Porque eu digo, eu não vou para esse negócio, eu vou estudar para outra coisa, eu vou voltar, isso é um aviso. Eu vou estudar para ser promotor, defensor público, juiz. E aí fiquei meio traumatizado. E cada vez que eu ia na Transamazônica para ver o meu carro, que estava dentro do mato, que ninguém achou, só eu sabia onde estava, eu revivi aquela... Sim, aquele momento. E a gente cauteriza, né? Claro. Aí fui cauterizei aquilo, perdi o trauma, passou tudo. E aí, com 2 semanas tinha muito problema de novo cangaço lá, né? Era outra coisa que eu dizia, rapaz, esse negócio aqui não é pra pesado. mim, não. Ouro naquela região também. De ouro, madeireiro também, muito problema ali, pistolagem também. E aí eu acabei superando tudo isso e lá eu engrossei o meu couro. Aí fui chamado para ser delegado do Amazonas e já em 2000... Não, mas tu passou para delegado no Pará. Pará. Essa foi a tua experiência lá. Foi. E aí como foi que você... aí depois você posteriormente fez o concurso para o Amazonas? Foi. Tá. Eu fiz mais ou menos no mesmo No período. período, só que foi chamado primeiro lá, né? Entendi. Aí 3 anos depois eu fui chamado no Amazonas. E aí eu vim para o Amazonas, eu já estava com a minha vida organizada lá. Foi em que ano mais ou menos que você veio para cá? 2014. Eu voltei para cá. Eu já estava com uma lotação prometida para ir para Santarém, que é uma cidade maravilhosa. Alter do Chão, ali do lado. Lindo lá, né? Mas eu optei por vir para minha cidade, né? Fiz a formação e fui lotado no Iranduba, que era um município que na época pegava fogo. Ainda pega até hoje. Iranduba demais, hein? É extremamente alterado, né? O Iranduba. E lá começou a minha história com a Polícia Civil do Amazonas e com o Iranduba. Sim. 2014 eu entrei lá, fiquei 2 meses como adjunto do doutor Elci Barroso, delegado antigo. Muito conhecido. O senhor conheceu ele, né? Conheci. E logo eu assumi como titular. E lá na titularidade a gente conseguiu fazer grandes operações lá e reduzir drasticamente os índices. Eu já era delegado, a minha turma ainda ia aprender como é que era, estava começando, eu já cheguei acelerado. Já vim de lá, daquela escola, né? E aí lá eu consegui prender várias pessoas, vários grupos criminosos, reduzir os homicídios. Comecei a aprender um volume de drogas muito grande lá, né? E 2 anos depois surgiu o convite para assumir o DENARC, que é o combate ao narcotráfico. E lá no DENARC eu fiquei por 6 anos, quase 7 anos, trabalhando. Deixei um legado com a minha equipe lá, que não foi só eu quero deixar claro que ninguém faz nada sem equipe, principalmente na polícia. Verdade. Tive uma equipe brilhante lá. E foram 23 toneladas de drogas que eu deixei de saldo lá. Vários fuzis, granadas, explosivos, lançador de granada, veículos, aeronaves, avião, empurrador, barco de recreio, lancha rápida, motor a perder de vista, motocicleta, tudo que você imaginar, bens, imóveis, arma de guerra, muita munição, diversos confrontos armados, né? Nós passamos por isso. Eu tive policiais da minha equipe baleados em ocorrência do meu lado, assim, né? E a gente fez um bom trabalho lá, deixamos o nosso legado. Você está falando de praticamente 7 anos Quase de DENARC. 7 anos de DENARC, Era você se reinventava. E quando eu comecei a trabalhar o DENARC, eu via que o DENARC trabalhava muito tráfico dentro de Manaus. Na época o secretário era até o doutor Sérgio Fonte. E eu quis mudar essa realidade. Eu falei, olha, se a droga vem pelo rio,
A gente tem que pegar na fonte, porque a gente está enxugando gelo aqui embaixo. A gente enche o sistema prisional de gente, não resolve, e o grande continua mandando. Vamos interceptar os distribuidores, os transportadores e os caras que estão botando droga dentro do Amazonas. Porque se a gente pegar lá na fonte, a gente não deixa abastecer as bocas. Aí nós começamos a trabalhar o rio. E eu me lembro como se fosse hoje, coronel. Eu cheguei com a minha equipe assustada comigo, achando que eu ia mandar metade embora, que eu não ia, né? E eu não tirei quase ninguém. Eu tirei poucos porque eu precisava trazer gente minha, né? E eu falei assim, olha, a partir de agora, eu quero apreensões de 3 dígitos. Não quero mais 2 dígitos. Porque era 20 por semana, 30, 40. Eu falei, não, é 3 dígitos. Aí o pessoal disse, rapaz, esse delegado é louco. Eles contam para mim hoje, né? Esse delegado é louco. Como é que a gente vai puxar da cartola 3 dígitos? Eu falei, vamos atuar no Rio. A missão é essa. Primeira semana nós pegamos R$462 mil no Rio, 2 fuzis, 4 pistolas. Na época não se tinha fuzil aqui. O senhor que é militar, o senhor sabe disso. Não pegava fuzil no Amazonas, era muito raro. Numa ocorrência de 1 tonelada, se tivesse 2 fuzis, era mais importante o fuzil do que a droga. Porque a gente sabia que isso ia reverter para o crime. Então, os fuzis, eles subiam, eles desciam para escoltar a droga, por conta dos piratas, e eles voltavam para cima. Depois eles passaram a ser negociados, já com a droga. Então, o cara entregava, depois comprava a passagem aérea, uma lancha, a equipe subia de volta para Tabatinga ou para Japurá, e lá ficava. E aí eu falava assim, eu dizia assim, como é que vai ser o Amazonas daqui a 10 anos? Se está aparecendo fuzil e granada agora, é o que nós estamos vendo hoje. Sim. Eu dizia, como é que vai ser? Porque carro blindado não aguenta tiro de fuzil. Como é que vai? Hoje a gente vê que chegou muito fuzil aqui. E é natural, isso não é exclusividade nossa, é o Brasil inteiro. Tá sim. Facção tomando o Brasil inteiro. E a gente faz o que pode, a gente prende liderança, mas tira um, vem outro para o lugar, não sobe, não tem jeito. É combater. Precisa ter uma mudança legislativa. Muito bom. E aí, pessoal, olha bem, o Paulo, ele falou para que você possa entender onde ele está hoje, nessa parte de interior. Ele está falando um pouco da vida pessoal dele, como foi que ele chegou até aqui. Isso é extremamente importante, porque nós estamos vivendo um momento aí dessa mega operação no Rio de Janeiro, né? E o nosso estado, ou o nosso país, o Brasil não é produtor de droga, mas passa por aqui, né? Aqui nós temos aí uma logística grande, principalmente no nosso registro, porque nós temos aí alguns países que são produtores e passa por aqui para chegar lá embaixo. Mas antes da gente entrar, só para fechar essa parte do narcotráfico, né? Considerando o que está acontecendo no Rio de Janeiro, na sua opinião, por que aumentou tanto essas facções, vamos colocar assim, no Brasil, tudo bem, mas no nosso estado, nesses últimos anos, com a tua experiência? Olha, como o senhor bem falou, nós somos vizinhos dos maiores produtores. Isso remonta um pouquinho atrás. 2015, mataram um traficante lá em Pedro Juan Cabaleiro, chamado Rafate. A FDN, que era a extinta facção que tinha aqui, ela dominava, ela tinha hegemonia das rotas do Rio, da fronteira Peru, Colômbia, Amazonas, Brasil. E quando mataram o Rafate lá... Foi na caminhonete, né? Foi, na Ponto 50. Ponto 50. Foi tudo começou ali. Quando eles mataram, o PCC matou o Rafate lá, o PCC teve a hegemonia daquela rota do Paraguai que entra por Mato Grosso do Sul, Campo né? Grande. Ali. E aí o CV era abastecido pelaquela rota também. Então, ele passou a mirar na rota da fronteira norte, que é a nossa, essa nossa fronteira. E aí o PCC deu... O PCC nunca se criou muito aqui, sempre ele foi pequeno. E aí o CV deu uma espécie de golpe na FDN, tomou a área, virou a cidade, né? Virou a organização criminosa, e aí passou a ter a hegemonia dessa rota aqui. Então, essa droga que passa por dentro do Amazonas é a droga que vai para o Rio de Janeiro, para o sudeste do país, né? Até para fora do país. E aí, como o senhor sabe muito bem, aquela DPF, que existe lá, que proibiu as operações no morro, fez com que o Rio de Janeiro virasse uma espécie de condomínio de lideranças do Brasil. Um bunker, um QG. Um QG, todo mundo vai para lá. Todo mundo vai para lá. É do Pará, é do Amazonas, é do Acre.
todas as lideranças que comandam o tráfico estão lá. E aqui no Amazonas ficam os soldados, os bobos, os bobão, né? Os bobões. Porque eles ficam sendo alça de manobra, eles que morrem. E quem lucra mesmo tá com medo, escondido lá. Por quê? Porque a gente prende. Claro. Eu mesmo, quando eu estava no DENAC, nós fizemos várias prisões com a CA e com várias unidades de lideranças hoje que estão no comando, mas estão escondidas no Rio de Janeiro. E eu acho que a culpa, na minha opinião, de quem... Eu não sou nenhum leigo, não. Sim. Sou um cara que trabalhou quase 7 anos nesse ramo. Foi da polícia estar proibida de fazer a operação lá. A DPF do Fachem 635. Vamos voltar aqui para o interior, que é a tua área hoje. Então, aí eu saí, né? Que eu fui candidato em 2022, aí me afastei do DENAC. Na volta para a polícia, eu perdi a eleição, na volta para a polícia, o delegado geral adjunto, Guilherme Torres, muito meu amigo, me disse: Paulo, tu vais voltar para a polícia, tu queres ir para onde? Eu falei: posso voltar para o DENAC. Ele falou: não, pô, já deu para ti, pô. Aí eu falei: tá, qual é a missão? Ele falou: eu sou o DPI, eu estou subindo para delegado geral adjunto, meu cargo está vago, tu tem interesse? Eu falei: tenho. Pô, mas o DPI não é muito burocrático, eu sou mais de rua. Aí ele: não, tu vai gostar, pô. Só tem problema. Aí eu cheguei, coronel, 2 meses de decepção no DPI. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Era a fila de gente para atender todo dia. Aquela burocracia, né? Depois que eu resolvi esses problemas, eu comecei a querer dar uma pegada mais operacional ao DPI, para eu estar presente. Eu conheço todo o interior do Amazonas. Então, eu digo: pô, se o DPI tem que rodar o Estado. Assim como o metropolitano visita todas as delegacias da capital, o do interior tem que estar nos municípios. Como é que está estruturado hoje a nossa polícia no interior? Olha, ela melhorou muito, muito mesmo. Aí eu tive uma sorte que o governador Wilson Lima chamou os policiais para o interior, os novos delegados, investigadores e escrivães. A gente conseguiu povoar o interior, porque não tinha nem delegados no interior, era muito pouco. Eu acho que 30% do município tinha delegados. Então, hoje, por exemplo, nós temos 61 municípios no interior. Quantos delegados nós temos, por exemplo, nos municípios mais polo, né? Nós temos, acho que nós temos hoje 3 municípios sem delegado, 3 ou 4, no máximo. Isso é muito bom. É muito bom. Mas assim, mas tem um delegado vizinho respondendo. Claro. Você entendeu? Claro. E, além disso, reforçou a questão dos investigadores e escrivães. Então, deu agilidade, a gente conseguiu começar a implementar investigações boas, porque a polícia era parada, a polícia civil não fazia nada, não tinha equipe. E estrutura? Estrutura, então. A maioria das delegacias hoje estão reformadas, tem algumas que ainda não. Ok. Eu acredito que nós estejamos recebendo viaturas novas agora para a Polícia Civil, em breve. Armamento, nós conseguimos mandar fuzis para o interior, que nós não tínhamos fuzis, né? O interior só tinha calibre 12, algumas submetralhadoras já bem deterioradas já, né? E nós conseguimos mandar fuzis com efetivo novo. Houve a troca de armamento do policial, as pistolas, então, coletes novos, assim. E aí a viatura não tem. Eu sou um cara muito simples, né, na execução da atividade de polícia judiciária. Eu acho que a polícia ela não precisa de muita coisa. É um ambiente salubre, né, limpo, arrumado, com condições, com espaço, com estrutura para receber os policiais. Uma viatura nova, não precisa ser nada de outro mundo. Tendo escrivão, investigador, delegado. A polícia sabe desenrolar a sua missão, né? Os recursos de inteligência a gente já tem hoje, que ficam centralizados em Manaus, mas dão apoio para todo o estado. Então, basta o profissional que está no interior ele querer fazer. Se ele quiser realmente mudar, fazer a operação. Hoje nós tivemos uma operação maravilhosa do município de Borba. A execução foi praticamente em Manaus. Manaus e Lábrea. Olha a situação. Olha a situação. Você vê uma delegacia do interior fazendo esse tipo de operação. Uma quadrilha que fazia empréstimos em nome de idosos, fazia empréstimos, e depois que esse empréstimo ele era aprovado, eles desviavam esse dinheiro para uma conta fraudulenta, para que o idoso não recebesse. Eles, na mesma pegada, eles desviavam, faziam a portabilidade da conta do benefício do idoso para uma conta que eles possam sacar também. Ou seja, eles faziam empréstimo, faziam uma dívida, e depois o que sobrava do benefício eles pegavam. E depois eles entravam com uma ação na justiça
como se fosse o idoso Para poder... para cancelar um empréstimo fraudulento. Eles comiam 3 vezes o dinheiro do idoso. Você já pensou um negócio desse? Uma senhora chegou para o delegado Arcanjo, que é o de Borba, e disse que ia passar fome, porque ela não tinha mais nenhum benefício dela. Então você vê a importância, uma investigação na delegacia do interior. Já que tu tocou no idoso, né, e a gente sabe que dentro da tua área aí é idoso, mulher e criança ou adolescente, vamos para o interior na parte, já falou do idoso um pouco, criança, adolescente e mulher. Mulher, interessante isso, é um tema que hoje é a nossa prioridade, cuidar das crianças do interior do Amazonas. O que eu percebi quando eu coloquei isso como prioridade no DPI? Manaus sempre fez um trabalho magnífico, através da DEPCA, né? Todas as delegadas que passaram lá fizeram um trabalho magnífico, né? Desde que eu entrei, que eu vejo a DEPCA protagonizando um trabalho lindo, importantíssimo, mas o interior pecava. Sim. Não tinha no interior. E aí era aquela cultura, né? Não, a DEPCA no interior é contigo. É mais ou menos isso, né? Sim. Não, no interior é normal uma menina de 11 anos começar a ter relação sexual. Não, no interior é assim mesmo. Essas meninas começam cedo. Não é assim. Não é assim. Então eu reuni com todos os delegados e falei, olha, a prioridade agora é proteger as crianças. Okay. Vamos prender abusador de criança, estuprador de vulnerável. Inclusive, eu tenho que citar o trabalho da deputada Débora, sua filha, minha amiga pessoal. A Procuradoria da Mulher tem dado um apoio assim, fundamental para as ações policiais, porque a polícia vai lá, prende e resolve. Mas quem cuida depois? Tem os municípios que estão ajudando e a Procuradoria da Mulher tem acompanhado. Isso é fundamental. E a gente tem visto que cada vez que a gente divulga para a imprensa as prisões, mais a população passa a acreditar e mais denúncia chega. Eu citei há pouco para o senhor Boca do Acre. Boca do Acre nós fizemos vídeos chamando, porque tinha muito caso lá de professor, de pai, de irmão, todo mundo abusando, padrasto. E o delegado, o doutor Gustavo Calil, me disse assim, chefe, depois que nós fizemos aqueles vídeos incentivando a população, choveu de denúncia aqui. Então o Paulo, a gente está acreditando, e para mim esse é um tema até que eu não domino muito. Eu acredito que a maioria da nossa população, todo mundo está no seu afazer do dia a dia e está esquecendo exatamente dessa parte importante que é cuidar das nossas crianças. E eu não falo nem tanto na capital, porque aqui a gente tem informação, tem a internet, a informação roda muito rápido, mas no interior, né, em comunidades de difícil acesso, esse abuso ele ocorre e a gente não se dá conta. Agora, com a massificação da informação e desse trabalho, a gente está começando, pelo que tu está me falando, a criar uma conscientização nas pessoas, é isso? É uma consciência, né? Só para o senhor ter uma ideia, eu vou lhe contar um caso concreto. Eu estava no Apuí, estava tendo a festa do rodeio, não essa desse ano, do ano passado. E eu estava no camarote, próximo a um parapeito assim, e eu olhei assim, à minha esquerda, abaixo, uma menina de 10 anos e um cara de 40 anos dando cerveja para ela e beijando na boca dela. E na hora, quando eu vi, eu avisei a equipe para a equipe fazer a prisão dele. E as pessoas não falavam nada. Que achavam normal. Normal. Entendi. Como assim? Como assim? Né? Ele recebeu voz de prisão, foi autuado em flagrante, tá? Mas o que eu preciso entender é que criança não é para estar bebendo, criança não é para estar sendo abusada. Perfeito. Criança é para estar na escola sendo protegida e acolhida pela família. Mas a gente precisa disso. Outro dia, nós fizemos uma operação, até a deputada Débora estava com a gente no Cacau Pereira. Cacau Pereira aqui. Foi encontrada a menina de, salvo engano, 6 anos, perambulando pela Rua do Cacau. Só de bermudinha e uma camisinha de sandália, andando solta. Aí nós acolhemos ela, a doutora Beatriz acolheu, fomos na casa da família. Cadê os pais dessa criança? Ah, a mãe foi não sei onde, o pai foi beber. E a senhora é o que para ela? Eu sou avó. Mas quando a mãe sai, se a senhora não é avó, faça o seu papel. Como é que a senhora deixa essa menina solta por aí? Aí ela, não, é porque é assim mesmo, ela vive por aí mesmo. Da pessoa, uma menina de 7, 8 anos andando sozinha no Cacau Pereira, o risco para um abusador, para um pedófilo, sequestrar essa criança, destruir a vida dela. Quais os mecanismos hoje do Estado brasileiro, eu falo nas 3 esferas, federal, municipal, estadual, no interior, qual os mecanismos que o Estado tem lá para, digamos assim, esclarecer a população? O senhor fala em... Na prática.
Quem faz esse sim. esclarecimento? O esclarecimento. Porque... Muito bem perguntado, isso aí é importante. Hoje, nós utilizamos palestras, Ok. palestras nas escolas, palestra para conselho Ou seja, o tutelar. advogado vai lá, o conselho tutelar, o conselho isso que eu quero tutelar é falar, o conselho tutelar, importante. mas ele tem atuado, eu quero falar do interior, ele tem atuado nisso? Tem, o conselho tutelar, tem sido fundamental. É. Boa parte das denúncias que vem do conselho. Legal. O conselho é o primeiro órgão que é acionado, eles são fundamentais. E no Amazonas todo, eles têm protagonizado essa pauta, né? Muito bom. São importantes. Aí tem os órgãos sociais da prefeitura, o creche, né? Todo aquele corpo de psicólogos, assistentes sociais, tem a Procuradoria da Mulher, tem muita gente envolvida nisso. Né? Para o bem, uma união para o bem. Sim, nós estamos falando do bem. E eu não tenho tido dificuldade, porque, coronel, quando a gente faz uma prisão, a gente cessa aquele ciclo de violência. Acabou a violência ali. Prendeu o cara, acabou. Mas a gente precisa de um acompanhamento daquela família, né? Quem é que vai acompanhar? Eu acho que o que tem hoje ainda é pouco para isso. Aí tu está falando do trabalho da Procuradoria. Trabalho da Procuradoria em conexão com os municípios. Claro. Sim, né? tem que ser espalhado esse trabalho. Tem que ter. Mas pouca gente vê isso daí. E eu quero chamar a sua atenção para você, que principalmente que está aí no interior do estado, e aqui na capital também. A gente vai abordar esse tema num programa posterior com relação à capital. Mas essa situação da criança e do adolescente, essa conscientização que os pais ou os responsáveis, porque às vezes não tem pai, mas tem avó, né, que deixa a criança solta e fica um terreno fértil para o abusador fazer o trabalho dele. Essa aqui é a realidade. Importante o senhor colocar isso, porque qual é a orientação que eu deixo para as famílias? Vamos lá. Quando você protege um abusador, sabe quando é dentro da família aqui? 90% dos abusos no interior são dentro de casa. São de pessoas que têm a confiança da família. Triste. E a família, às vezes, não quer denunciar porque é um irmão, é o pai, é o marido. E aí, entre escolher ficar do lado da criança e do lado do abusador, ele fica do lado do abusador. Então, toda vez que você protege um abusador, que você abafa o caso, passa pano para ele vai abusar de várias gerações da família. Então, ele vai abusar das filhas, depois ele abusa das netas, depois ele abusa da irmã, depois ele abusa da filha da irmã. O abusador, ele não para. Por isso que eu digo, ele precisa ser preso e exposto. Tem que saber que aquele cara é um pedófilo abusador, até porque é importante eu deixar a diferença entre pedófilo e abusador. Ok. Pedófilo é uma parafilia, é aquela pessoa que tem atração por criança. Mas se ele não praticar nenhum ato de abuso, ele não é abusador. Ele é apenas pedófilo. Fica no campo da ideia dele. O pedófilo que parte para a execução dos seus atos, ele vira um criminoso e ele viola a lei. Já o abusador, ele é a pessoa que abusa de criança, mas nem sempre porque tem atração. Às vezes por vingança. Então, nem todo abusador é pedófilo, nem todo pedófilo é abusador. São casos diferentes. Mas o pedófilo, até é interessante que quem tem esse problema, que procure, né? Sim. Procure tratamento, procure acompanhamento para não cometer o delito. Agora, minha pergunta é, por exemplo, a gente sempre tem, a gente que eu falo como cidadão, olha, a polícia prende, a justiça solta. Como como acontece nesse caso? Não solta. Graças a Deus. Não solta. A justiça amazonense não solta abusador. Abusador cumpre nem pedófilo. Pena. Não, ele cumpre pena, ele vai... Audiência de custódia. Não sai. Abusador de criança não sai. Graças a Deus. Isso é uma coisa que eu não tenho que reclamar. A maioria deles ficam presos. Não sei, deve ter um ou outro que sai, que é natural, mas... porque assim, quando ele é preso, o que acontece? Imediatamente a família tenta desconstruir o depoimento da criança. Né? Só que a criança ela é ouvida em escuta especializada. E aí eles ficam pressionando a mãe, a família ali para tentar levar a criança até o juiz, ao promotor novamente, para dizer que ela falou aquilo porque alguém mandou ela falar, que alguém queria se vingar. Isso é comum, isso acontece o tempo todo. Mas o que a criança coloca, o corpo da criança fala. Sim. Olha, coronel, eu tenho visto... Eu queria que você falasse, Paulo, quando você respondesse, mas passa essa mensagem, assim, olha, para os pais, para o responsável, dizendo o que ele tem que evitar. Ele não pode ser corresponsável por isso. Verdade. Eu já vi casos de arrepiar, de dar enjoo. Tivemos uma prisão em Itapauá de um abusador que
cometeu o abuso contra uma criança de 5 dias. 5 dias. Era uma criança, era um feto praticamente, criança magrinha. Ele sentiu atração pela criança e abusou da criança. É um monstro um cara desse. Né? Graças a Deus a delegada conseguiu prender, porque nem sempre a gente consegue provar a autoria, porque teve uma criança em Tefé que tinha, salvo engano, 5 pessoas dentro de casa, ninguém viu, ninguém sabe, aí vai prender todo mundo? Não tem como. Mas a delegada ela teve uma expertise muito grande, porque ela levantou a ficha de todo mundo e descobriu que o marido da avó já respondia por estupro. Então, conseguiu prender. Então, é a vergonha do ser humano, é isso. A gente precisa combater isso. Então, várias dicas que eu tenho para dar. Primeira coisa, 90% dos abusos no Amazonas, no interior do Amazonas, acontecem dentro de casa. Ou é o pai, ou é o avô, ou é o tio, o padrasto, o primo, o irmão. Então, ninguém na sua casa pode gozar de confiança absoluta. Ou seja, não confie em ninguém. Um tem que estar fiscalizando o outro. Se notou comportamento estranho, ei, fulano, por que tu tá assim? Conversa com a criança. Às vezes a criança não fala, mas o corpo dela fala. Claro. Ela começa a ficar com medo da pessoa, ela começa a evitar, ela começa a pintar a família e aquela pessoa ela faz alguma coisa mostrando que ela é uma pessoa diferente da família, que ela é um monstro. Então você tem que observar, a criança dá sinais. Aquela pessoa que... Como reconhecer um pedófilo? Né? Não é o nosso caso da família, mas sabe aquela pessoa que sempre quer estar perto da criança, que sempre quer ficar sozinha com a criança, que fica dando presente sem ter razão, às vezes um amigo, vem para cá e tal, sempre procura estar sozinho com alguém, desconfie disso. Sim. Não deixa, olha, muito bom. É melhor você pecar pelo excesso do que você deixar sua filha, seu filho passar por um trauma desse. Isso é muito sério. E eles estão hoje tomando conta de tudo. Eles estão dentro da família, eles estão no meio digital, aliciando as crianças. No meio digital. Meio Queria digital. que você falasse dos jogos online. Jogos online. Hoje é uma porta aberta, escancarada para abusador de criança. E os pais não estão conectados nisso. Não estão. Porque os pais, você fica no trabalho, você papai, você mamãe, fica no trabalho e acha que teu filho ou está na escola ou está sozinho com a secretária em casa e está protegido. Mas ele está até mais na internet. Você está do seu lado, seu filho está ali no quartinho dele, quietinho, quietinho. Também. Aí ele está ali jogando ali o Roblox, tranquilo e tal. Quando, de repente, tem uma criança conversando com ele que não é uma criança, é um abusador. E aí você acha que aquilo não sai da tela para a vida real e sai. Porque ele começa ganhando a confiança da criança, falando as mesmas coisas, criando aquela conexão, manipulando, que ele chama isso hoje de grooming, né? Grooming digital, que é o aliciamento. Ele vai conquistando a confiança ali, conversando com a criança, ganhando. Depois começa... O segredinho só nosso, tal. Conta pro papai não. Manda uma foto tua. Aí o garoto manda. Aí ele, eu vou mandar uma minha também. Tô te mandando a minha, agora manda a tua. E ele manda uma foto falsa. Claro, foto falsa. Né? Até que a criança manda e ele começa a extorquir a criança. Aí ele pega aquela foto e diz, olha, tu tem que me mandar mais foto tua, porque senão eu vou lhe mandar essa pro teu pai, vou jogar na internet. E aí a criança começa a fornecer imagens para ele, imagens sem roupa, e do jeito que... Eles pedem para a criança se cortar. Ele sai do jogo, né? Ele começa aliciando no jogo, e ele sai do jogo para alguma plataforma de mensagem. Tipo o Telegram, o Discord, tem um aplicativo perigosíssimo que é o Zange, que é um aplicativo que tem criptografia militar. E ele está disponível. E ele para registrar a conta, não precisa botar e-mail, nem telefone, nem nada. Então, eles usam muito esse aplicativo. É importante que você, pai ou mãe, procure no telefone do seu filho se não tem o Zange, se não tem Discord. O que ele anda conversando no Telegram? Já é indício, porque não é para ter, pô. Eu quero falar para você, pai e mãe, né, que você não está se dando conta do que está acontecendo com o celular na mão do seu filho. E você acha, como nós também pensamos, né, que tudo pode acontecer com os outros, menos com a nossa família. E o teu filho está lá jogando. Às vezes você sabe que ele está jogando, só que você pensa que ele está jogando com outra criança. Ele não está. Ele está jogando com um pedófilo, com um abusador. E o Paulo está dando todas essas dicas aqui, muito interessante. Paulo, olha, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero continuar nessa pegada aí. O que mais que você tem para falar dessa parte dos jogos online? Se você, pai ou mãe, pegar isso do celular do seu filho, não apague. Não apague. Salve, faça print, bote em modo avião, não confronte o abusador e procure imediatamente a Polícia Civil. Muito bom.
tem um 0800, tem um telefone? Nós temos um canal hoje na Isso. Polícia Civil que é 197. 197. Ou o Disque 100, que é um telefone de direitos humanos nacional, que com certeza vai chegar para a Polícia Civil. Mas procure o 197 ou procure qualquer delegacia de Polícia Civil, porque se você preservar as provas, mesmo que o seu filho, graças a Deus, não foi abusado, mas ele pode abusar de uma próxima criança. Por isso que é importante preservar as provas para a Polícia Civil prender esse criminoso, tirar de circulação, para que a gente possa realmente, efetivamente, proteger as crianças. Paulo, cara, passou muito rápido, mas eu acho que você tem que voltar aqui para a gente continuar essa conversa. Eu vou deixar com a nossa equipe aí para daqui a umas 2 semanas você voltar aqui para que a gente possa continuar, porque tem muitas informações que são do interesse da sociedade, das famílias, porque isso está virando assim uma epidemia. E a gente tem que combater, a gente não pode deixar o abusador, o pedófilo se criar, né, porque é o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade que está em jogo. Quero te agradecer teu tempo, muito rápido. Queria que você aproveitasse esses minutos finais agora aí para você passar a sua mensagem, aquilo que você acha mais importante para as famílias do nosso estado e baseado na experiência que você tem hoje dentro do trabalho que você desenvolve. Bom, primeiramente eu preciso agradecer, né, ao meu amigo Coronel Menezes. Eu já estava assistindo seus programas, estava doido para ser convidado. E graças a Deus o convite veio. É uma oportunidade. A qualidade do seu programa, ela realmente está acima do nível. Obrigado. Né? Nível dos entrevistados, a qualidade do discurso aqui. Hoje nós trouxemos. Hoje eu fico triste quando eu vejo tanta coisa boba viralizando na internet. E a gente hoje, né, com conteúdo que realmente transforma a vida das pessoas, tendo alguma dificuldade. Mas eu acho que essa pauta ela está muito forte. É uma pauta que todo mundo tem que engajar nela, todo mundo tem que abraçar, porque não tem nada mais sagrado do que a infância das crianças. Claro. Então, você, pai ou mãe, eu posso divulgar minha rede aqui? Por favor. Se quiser seguir lá no Instagram, delegado Paulo Mavinier, pode seguir lá. Lá a gente tem muitos vídeos educativos, preventivos, porque a prevenção nesse campo é o melhor caminho, porque o seu filho não sofre nada. Né? Quando a gente vai atuar na polícia para prender, ele já sofreu a violência. Né? Ou ele já foi assediado de alguma forma e gerou um trauma nele. Então, pai ou mãe, acompanhe seus filhos, olhe os telefones dele. Não exponha seu filho na internet. Criança não é para estar em Instagram, para estar sendo exposta. O pedófilo, o abusador, ele pega as imagens, ele vai vender em grupos, ele vai colocar em grupos de abuso de pedofilia. Só contar um caso rapidinho. Amigo meu lá do Pará, que é delegado, postou uma foto do filho dele. Era o primeiro filho homem dele, né? Urinando, o filho dele com 1 ano. E ele tirou foto do filho dele com o jato da urina. E disse, chegou meu filho e tal, meu primogênito e tal. E aí eu falei para ele, irmão, tira essa foto daí, cara. Você tá louco, pô? Aí ele falou, por quê, pô? Isso pro pedófilo, ele vai sentir prazer com a foto do teu filho. Apaga isso, cara. Não divulga teu filho, não, cara. Se você quer botar seu filho para ter Instagram, para ter rede social, fecha a rede, não bote rede aberta. Monitore as pessoas que estão lá. Não deixe ninguém estranho interagir com seu filho. Né? E de preferência coloque lá, conta monitorada pelos pais no perfil, na bio. Porque senão os pedófilos passam pela conta, tem aqueles símbolozinhos que o senhor puder colocar na tela aí, são os símbolos da borboleta, do espiral, do coraçãozinho. Eles vão lá e marcam na conta do seu filho, como se fosse... Você já viu o cão quando ele marca território? Que ele sai urinando? É a mesma coisa o pedófilo. Ele passou lá, ele marca com o símbolo dele, para que os outros que passarem saibam que ele gostou daquela foto. Então é isso. Vigie seu filho, proteja enquanto há tempo, né? Faça a sua parte, deixe de preguiça, pare de ver Netflix, vá cuidar do seu filho, vá acompanhar, porque não tem nada mais importante do que a presença. Gente, é isso aí. Programa espetacular. Paulo, quero que você volte, tá bom? Eu vou colocar para a minha equipe para que você possa retornar. Aqui não se trata de, nesse caso, não é política, não é ideologia, é família, é futuro do nosso estado, do nosso país. E porque as pessoas querem destruir exatamente a família, porque é a base de toda a sociedade, a gente sabe disso. Então, Paulo, obrigado por você ter vindo hoje aqui, colocado a sua experiência, e a gente sente quando tem um profissional entusiasmado com o que faz, é o que eu vejo em você, porque o assunto, a gente quer continuar aqui, mas infelizmente nós temos essa limitação. Sim. Obrigado, que Deus te abençoe. Selva. Tamo junto, Selva. Um abraço para todos, até a próxima Conexão Menezes.